Vamos começar. Já estou gravando, mas, gente, na verdade o objetivo de gravar é só postar o conteúdo, mas vocês podem conversar à vontade. Na verdade, eu gostaria e preferiria que vocês dessem a opinião de vocês no momento que vocês quiserem, tá? Podem ficar tranquilos e à vontade. Eu vou tomar cuidado na hora de falar, porque senão, né, meu dente falso pode sair voando na cara de alguém. Vamos lá. Falso testemunho. O que é falso testemunho? Obviamente, sobre o testemunho. Tipo, nasci surdo e mudo. Não compreendi. Mas você? Você falar alguma coisa fingindo ser verdade, mas na verdade é mentira. Tipo, vou falar que o Ramon me roubou, sendo que ele não me roubou. É uma bonita, falso testemunho. Ou seja, o falso testemunho, ele é, como o nosso camarada disse, em essência uma mentira. Ele é uma mentira. Uma mentira sobre Algo meio que cumprido, algo que você passou. sobre alguém. E você conta essa mentira, compartilha ela. Isso é um falso testemunho. Detalhe, o testemunho pressupõe que você presenciou. Então a mentira ainda é pior. Eu vi, eu estava lá, eu posso garantir. Mas você não viu, não estava lá, não pode garantir. Não dê falso testemunho é uma ordem dada por quem, quando, aonde? Deus, nas 10 mandamentos. Sim. Com Moisés, para Moisés. Sim. Em Êxodo 20, Deus diz: não dê falso testemunho. Ele diz outros mandamentos, vários, mas tem os principais que são os 10 mais famosos. E um deles é não dê falso testemunho. Porque Deus se preocupou com esse mandamento. Porque isso para Deus faz diferença. Bom, isso faz diferença. Ele quis que fizesse, mas veja, poderia ser qualquer outro mandamento. Por exemplo, algo bobo, tipo, não farás suco de uva. Você fala estranho, mas poderia estar ali. Algo mais sério, por exemplo, não terás mais de 2 amigos. Poderia estar isso lá, estranho, não é? Mas poderia ser a vontade de Deus que você tivesse só até 3 amigos. Não deixarás de receber alguém na tua casa, um estrangeiro na tua casa. Um estrangeiro chegou na cidade, no bairro, receba na tua casa. Poderia estar aquilo ali. Não dar falso testemunho é algo ético. Então poderia ter qualquer outro mandamento, né, de característica ética ali. Mas ele disse, se liga, não dê falso testemunho. Isso faz parte, cara, do cristianismo. Só que nós não conversamos tão seriamente a respeito disso, ok? Mas isso é muito importante para o cristianismo, muito importante para o evangelho. Faz parte do corpo, da estrutura, da teoria do evangelho. Não dar falso testemunho, ok? Eu escrevi algo aqui e quero compartilhar com vocês. Um dos pilares do evangelho é, sem dúvida, o compromisso com o verdadeiro testemunho. Óbvio que se falar de testemunho verdadeiro, estamos falando de uma forma de se comportar em sociedade, concordam? Pois não faz sentido pensar em certo e errado quando só há um homem na ilha. Faz sentido? Certo e errado para quem? Só tem um cara na ilha? Nenhum, certo? Logo, falar de verdadeiro testemunho é falar de um fenômeno social. Mas enfim, o que tem isso a ver com o evangelho? Em Êxodo 20, verso 16, lembre-se disso, não do verso propriamente, mas em Êxodo 20 você tem ali os 10 mandamentos. Deus falando, né, diretamente eles. Deus diz ao povo, por meio de Moisés, que dar falso testemunho de seu irmão seria terminantemente proibido. Ou seja, Deus deixou bem claro que ele desaprovava e que seguir conscientemente contra essa ordem seria o mesmo que afrontá-lo. Então, assim, não dar falso testemunho é um dever de quem? Um dever de quem? Do cristão. Do cristão. Na verdade, de todo mundo, certo? Isso é crime, na verdade, você
Falar mentira sobre uma pessoa é crime. É crime. Se você gravar um vídeo falando mentiras, dizendo que viu e não viu, e alguém tiver provas de que você está mentindo, você se lasca bonito. Porém, existiria alguma coisa a mais sobre a relação entre esse mandamento e a caminhada do cristão? Em João, presta atenção, em João 8:42 a 47, Jesus fala o seguinte. Vamos agora ouvir Jesus falando. Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Se eu vim de Deus e agora estou aqui, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não compreendem o meu discurso? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Não compreendem meu discurso porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Não aceitam. Vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. O pai de vocês é o diabo e vocês querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e é o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus tem a dizer. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Há muitas verdades no discurso que presenciamos agora e que precisam ser avaliadas. Uma delas é a seguinte: a mentira pode cegar um homem para as verdades de Deus. Jesus disse isso aqui acima, ok? Que o diabo é mentiroso e nós fazemos o que ele quer que ele faça. E por isso nós não entendemos as palavras de Jesus. Então olha só, você é mentiroso e por isso você não entende o que eu digo. Essa é uma das verdades aqui que a gente pode compreender. A outra verdade é a seguinte: as mentiras te distanciam de Deus, ok? Ele diz que você não consegue entendê-lo e que o diabo que é assassino quer fazer você assassinar ele também. Mas isso aqui, vamos para a próxima verdade. Essa verdade de te distanciar de Deus é uma verdade porque se você não entende a voz de Deus, não discerne a voz de Deus, os direcionamentos de Deus, você consegue criar vínculo com alguém que você não compreende? Consegue? Quem você não compreende, você tem grande vínculo. Não existe. Então, não conseguir discernir as verdades de Deus é estar distante de Deus. Mentiras podem distanciar vocês de Deus. Uma outra verdade interessante nessa fala de Jesus é: as mentiras roubam a sua salvação. Pois é. Nós cristãos devemos meditar nos ensinamentos de Jesus com bastante seriedade. Até que não é cristão, para poder entender um pouco mais sobre a ética cristã que influenciou o mundo todo, principalmente o Ocidente, buscando extrair toda a sabedoria ali nas palavras de Jesus implícita, pois caso contrário estaremos fortalecendo apenas a nossa audição e não o entendimento. Então só ouvir fortalece sua audição. Para você fortalecer seu entendimento, você precisa meditar no que está ali implícito, nas consequências daquela fala. Jesus deixou claro que, caso você tenha tido dificuldades em compreender as verdades espirituais que ele proferiu, que ele deixou para nós, é conveniente uma autoanálise, pois você pode estar sendo vítima da mentira, da sua mentira. Viver uma vida de mentira nos levará a uma cegueira espiritual. Então veja, se você tem praticado uma mentira constantemente, acha que isso é justificável, gosta, mas tem reparado que
você não tem crescido tanto no conhecimento do Evangelho, das verdades de Jesus, ou que tem tido dificuldade. Essas coisas podem estar ligadas. Se uma pessoa tem dificuldade realmente de ouvir as palavras de Jesus, o legado de Jesus, o Evangelho, e entender um vínculo, uma lógica, pode ser que isso pode ser causa de mentiras que você tem contado e na qual você concorda em contar, se diverte em contar, pois a mentira nos cega das verdades. Pode ser outro motivo, mas pode ser a mentira. Então Jesus fala, preste atenção, faça autoanálise. As duas últimas verdades, elas podem parecer serem a mesma, mas não são. Estar distante de Deus e perder a salvação. Para vocês são a mesma coisa? Estar distante de Deus e perder a salvação? Não. E aí? Se está distante de Deus, talvez dê tempo de você voltar. Mas se você continuar distante de Deus, você perde a salvação. Então, se você está distante de Deus, pode haver tempo de você retornar. Basta só prestar atenção. E aí, alguém mais? Qual a diferença, ou a diferença entre estar distante de Deus e perder a salvação? Ou estar sem a salvação, no caso? Olha, eu quis fazer uma diferença. É a seguinte: há pecados, erros, que esfriam o seu relacionamento com Deus, que não são nem pecados, mas podem ser. Mas vou dizer aqui o termo pecados mesmo. Por quê? Porque você se viciou neles, quer fugir deles, não concorda com eles, mas frequentemente, com uma certa frequência, você cai nele. Esse pecado, sim, está te mantendo em uma certa distância com Deus. Necessariamente. Por quê? Porque ele está em você. Então você não consegue evoluir em determinado ponto porque aquele pecado não deixa. Você precisa se livrar desse pecado. Mas isso não significa que você não é salvo, significa apenas que você está em um processo de libertação. Um cara que um gordo que entrou numa dieta. O cara entrou numa dieta e agora para de comer besteira. Ele está magro? Ele só está distante. Não, Zezé. Ele só está distante do objetivo, certo? Que é a saúde. Entendeu? Agora, um cara que ele não está fazendo dieta e é obeso, ele está terminantemente morto para a saúde? Sim, porque ele não faz dieta. Então, há pecados que eles apenas vão te distanciar de Deus, porque você está se livrando deles. No processo de se livrar, você diminui a distância de Deus. Quando você se livrou dele, está mais próximo, definitivamente, você ultrapassou aquela fase. Agora, pessoas que se divertem em contar uma mentira para poder alcançar objetivos, os fins justificam o quê? Alguns dizem. Os fins justificam os meios. Quem que popularizou essa frase? Alguém lembra? Foi um rei. Aperta minha mão aqui. Rei não foi o rei. Aperta minha mão, rapaz. Não foi. Os fins justificam os reis, os meios. Aperta minha mão. Aperta minha mão. Júlio Aperta César. aqui, só aperta aqui. Errou! Não foi Júlio César. Foi... Alguém famoso, vocês já ouviram o nome dele. Foi o cara que... Já ouviram o nome dele. Maquiavel. Quem falou que? Não. Maquiavel. Eu falo Alexandre o Grande. Ô, louco. Machado Foi no livro O Príncipe. Isso. Cômodos. Ele multiplicou isso, ok? E as pessoas tomam essa frase e falam, não, peraí, eu tenho um objetivo a chegar, eu tenho que preocupar com a minha vida, então não tem problema contar mentira. Se você é cristão e você sabe que mentira é errada, mas ainda permanece com essa convicção em você, perdão, mas você já está sem a sua salvação. Porque essa mentira vai te fazer fazer você se convencer de que você está certo e de que outras coisas estão certas. E acabou. Por isso que Jesus fala, vocês não compreendem o que eu digo porque vocês querem a mentira. E naturalmente não vão compreender o que eu digo, só se tornarão ainda mais amantes da verdade. Qual a conclusão aqui, galera? Primeiro, prestem atenção, mentira é errado, ela pode fazer você ficar cego dos entendimentos, das sabedorias do Evangelho, ok? A mentira te distancia de Deus, te torna
frio espiritualmente, ok? Você não consegue frutificar no sentido de ser uma pessoa melhor, ser um amigo melhor, ser um civil melhor, comprometido com as leis, ser um filho melhor. Você não consegue evoluir, porque o Espírito Santo ajuda a gente a evoluir nessas áreas. Mas você precisa estar com Ele. Mas você fica preso, segurando, sendo amigo de um pecado, amigo. Isso vai te distanciar naturalmente de Deus. E, bom, a conclusão é que se você se torna amigo de um pecado sabendo que é errado, cara, você está abrindo mão da sua salvação. Abrindo mão. Tipo, eu não quero. E aí eu pergunto, vocês realmente não querem concluir essa vida de vocês, nossa vida curta? É curta, 75 anos? Curta. Porque tu começa a aproveitar depois de 25, 30. Eu digo assim, estar confortável, sabe? Não, ai meu Deus, hoje eu tenho que trabalhar. Se você trabalha certo, desde cedo, com os 30 você agora acaba se estabelecendo emocionalmente com o seu trabalho. Tipo, estou de boa, estou trabalhando, estou tranquilo. Estou trabalhando, estou de boa. É o trabalho que eu quero, que eu gosto, estou de boa. Cara, Já sei o que vai acontecer. só algumas poucas décadas que você tem. Você quer concluir sua vida e saber que no fim você não vai alcançar, não vai encontrar com Deus? É feliz isso? É bacana isso? Não é bacana. Então, gente, essa foi nosso encontro, nossa aula de hoje. Espero que vocês meditem nisso, espero que vocês reflitam nisso. Isso é um princípio do Evangelho. Foi Deus que falou: não dê falso testemunho, em hipótese alguma, nem para prejudicar alguém que mereça ser prejudicado. Esse é o ponto. Aí está a tentação. Você vê que alguém merece ser prejudicado e você tem a oportunidade de dar falso testemunho contra ela. Por exemplo, você sabe que ele fez, mas você não viu. Você não pode ter prova. Cara, talvez você faça um bem maravilhoso para a sociedade dando um falso testemunho. Mas Deus está olhando e falando: cara, você errou aí. E vai ter que reconhecer que isso é errado. Advogados fazem isso. Entendeu? Matar errado? É errado. Dependendo do ponto. Mas aí o policial que é cristão, ele viu o cara que é criminoso. Ele sabe que é criminoso, mas ninguém sabe que esse cara é criminoso. Por algum motivo, só esse policial sabe. Esse policial vai lá com raiva e atira nele. Esse cara, socialmente, fez algo bom? Quem, policial? É. Sim. Sim. Mas com Deus? Não foi. Porque ele deveria, primeiro, ter provas, assim, concretas, mesmo sabendo. E segundo, que ele fez, não pegou o cara em flagrante. Ele só viu o cara, sentiu raiva, foi lá e atirou. Eu dei aqui um exemplo simples. Por que eu dei um exemplo de um policial? Porque o policial, ele tem a função de proteger as pessoas, certo? E ele encontra mais pepinos do que a gente socialmente, certo? Muito mais abacaxi para descascar. Então, entendeu? Eu criei aqui esse cenário para mostrar para vocês como é que não pode ser não tão fácil você não dar falso testemunho. Mas mesmo assim, vocês devem ser firmes ao princípio, sabe? Aos seus princípios e serem homens. Uma das características de ser homem é isso. Você não negociar princípios. Tudo bem? Show de bola? Estamos conversados? Show de bola. Concluir aqui o vídeo, beleza?